Boa noite, pessoal. Estamos aqui com mais um Desmistificando o Sagrado pelo AVS Comunicação, através do nosso canal AVS Podcast. De antemão, já agradecemos a presença de todos, a participação, os comentários. Estamos hoje com o mestre Bahia, com o Roberto Bahia e com o Fábio. Passo a palavra para o Roberto, que ele vai começar. Hoje nós vamos falar sobre Umbanda, vamos falar sobre Batuque, vamos falar sobre várias coisas. Um tema bem diferente e variado, não é isso, Roberto? Isso. Boa noite a todos, boa noite a todas. A ideia é sempre desmistificar tudo isso, né? Botar as pessoas, esclarecer elas, na verdade, né? E ajudar para que também não sejam enganadas, né? Porque hoje o que se vê por aí. Bom, enfim. Queria agradecer, Fábio, tá? Por ter vindo aí. Agradeço o convite. É um privilégio estar aqui com vocês. É um cara que entende do que ele vai falar aqui, né? Principalmente falando de Batuque, assim que diz, né? De nação, Batuque de né? santo. De santo, né? Pelo menos dentro da cidade de Erechim, né? Tem bastante gente também, mas é uma pessoa que é séria, mantém a tradição e mantém a raiz quando se fala em sagrado. Então, é uma pessoa que eu estava esperando o momento para poder trazer aqui. Fico agradecido por ter aceitado. Isso aí. Porque são duas linhas, não é, Roberto? Tu és da Quimbanda. Não, eu sou de Candomblé, e Cifá hoje. E o Fábio acho que se apresenta agora. E o Fábio é do Batuque. Eu sou pronto dentro do Batuque. Vai fazer 20 anos ano que vem já. Então, passou. Tu é Fábio de Xangô. Fábio de Xangô. Fábio de Xangô. Por que Xangô, Fábio? Meu orixá de cabeça. Orixá de cabeça. Eu poderia usar o título de Babalorixá, mas eu não sou muito fã. Pai de santo, né? Fábio de Xangô tá bom. Tá ótimo. Tá mais do que ótimo. E também eu sigo a Quimbanda e também cultuo a Umbanda. Diferenças de todas. Umbanda, Quimbanda e a tua linha que é o Batuque, isso? É o Batuque. A diferença das três. Batuque de santo. Por que chama Batuque de santo e qual é a diferença? O Bahia já nos explicou, não é, Roberto? Já quando a gente fala de santo, tanto dentro do Candomblé, quanto dentro do Ifá, quanto dentro do Batuque, a gente vai falar de uma palavra só, santo é o santo. Santo é santo. Né? Mas aí tem as diferenças. Né? É que no Batuque é usado bastante a palavra santo, né? Região, cultura, tudo, né? Que os escravos que vieram aqui para o nosso estado, né? Vieram da Nigéria, do Costa do Guiné e do Benin, né? Se estabeleceram aqui, e aqui foi criado o culto, né? Os orixás, e comumente chamado de Batuque de Santo, por causa justamente da batucada do tambor, né? Que os senhores ouviam eles batendo o tambor, e ficou batuque, né? Então, até hoje, é carregado essa nomenclatura de batuque por causa da batucada do tambor mesmo, né? Embora eles tivessem, os senhores olhavam, viam imagens católicas, mas em cada imagem católica tinha um orixá ali, né? E daí que surgiu também a questão do sincretismo, de que São Jorge é Ogum, né? Santa Bárbara é Nhançã, né? Mas muitas vezes ali dentro daquela imagem da estátua tinham elementos que eles colocavam, né? E a imagem representava o orixá. Foi uma forma de burlar o sistema na época e eles poderem cultuar o orixá, né? Sem serem punidos por assim dizer. Sem serem punidos, porque o escravo, ele trabalhava de segunda a sábado e no domingo ele era obrigado a ir para a missa, né? Ele era catequizado. Então, tinha a questão da Igreja Católica ali em cima, né? Presente, né? Até o senhor que não levava, não disponibilizava ao escravo que fosse ser catequizado, podia sofrer sanções, né? Também, ter problemas. Então, o escravo era obrigado a aprender a respeito da Igreja Católica e os seus dogmas, né? Jesus Cristo e tudo aquilo, a Bíblia, etc., né? Embora fosse uma coisa totalmente adversa ao que ele trouxe, né, do continente africano.
Então, o batuque, eu sou leiga, mas o batuque originou as outras ramificações, se diz? Não. Porque assim, tipo o candomblé, né? Exemplo. O povo que foi trazido para aquela religião, que foi trazido para o estado da Bahia, eles já vieram de outros pontos da África, né? Então foi retirado de vários pontos e cada um estabeleceu, né, uma forma e acabou começando a cultuar de uma forma, né? Mas os mesmos escravos que foram trazidos aqui para o Rio Grande do Sul não são os mesmos da mesma região que vieram da África. Já foi para, no caso Bahia, foram outros, né? E foram sendo distribuídos aí pelos estados brasileiros, né? Então, por isso que nós temos Umbanda, Quimbanda, Batuque, Candomblé, nada a ver. Não. Quando nada a ver. O Fabiano explicando de Batuque, tem o chama de nação, né? Tem chama de nação, nação de santo. E Candomblé ou Ifá, se fala de orixá, né? Mas eles vêm de um... se embolam, ficam tudo dentro de uma bola só. Umbanda e Quimbanda sai fora disso. Sai fora do contexto, são religiões à parte. Não tem vínculos. Faz parte também do povo afro, né? Porque é uma religião também africana, mas são 3 cultos, digamos que sejam 3 cultos, 4, né? Porque eu sou de Ifá, 4 cultos diferentes. Então, 3 cultos diferentes. Está falando de orixá também, engloba todo mundo só. Engloba todo mundo. Porque o batuque de santo você cultua orixás. Na Umbanda você cultua pretos velhos, caboclos, né, entre outras entidades, e na Quimbanda você cultua o Exu e a Pombagira, né? Então são diferentes, né? Todos são diferentes. São segmentos diferentes. Digamos que sejam 3 segmentos diferentes, né? Da mesma religião? Não da mesma religião. Não, porque são 3 religiões diferentes. São 3 religiões diferentes. São 3 cultos que fazem parte do povo afro-africano. São afrodescendentes, né? Também. Embora a Umbanda ela seja uma religião especificamente brasileira, mas tem dentro dela várias outras culturas. O próprio catolicismo, xamanismo. Dentro da Umbanda, né? E, o culto africanista, tudo. Então a Umbanda agrega várias culturas dentro dela. Deixa eu perguntar, como é que está o Candomblé? Eu creio que a maioria já conseguiu se desprender dessa coisa do culto ainda aos... não são os deuses, não, são os santos católicos, né? Que é onde tinha que desmistificar, usar, digamos, que já para nós, dentro do catolicismo, é Santa... A Iemanjá, Nossa Senhora dos Navegantes. Nossa Senhora dos Navegantes. No Batuque, ela é Nossa Senhora dos Navegantes, né? Representação católica dela, né? Mas o que acontece hoje dentro do Batuque, pelo menos o pessoal, tem muita gente que está já deixando essa questão de lado. Essa é a pergunta que eu te fazer. Eu acho que a maioria já hoje, dentro do Candomblé, já não tem mais essa ligação, né? Já se desvinculou disso, né? Conseguiu se desvincular a questão do sincretismo. Isso. Né? E então, do Batuque, como tá saindo, tá ficando, será? Tá ficando ainda. Tem muita gente que já desligou isso, né? E eu vou dizer por mim, eu desliguei. Eu tinha antes no quarto de santo imagem de São Jorge, hoje não tem, né? Tenho lá no Congá de Umbanda. Hoje no quarto de santo, ali onde ficam os meus orixás, tem estátuas de orixás, né? De orixás, deuses africanos ali, né? Então eu não conheço esse sincretismo, mas eu não boto no quarto de santo, onde se cultua o orixá, imagens que são católicas, né? Não tem mais necessidade disso. Porque uma vez, isso justamente era feito para esconder o culto, né? Hoje nós não precisamos esconder. Não. Tem gente que ainda usa essa, né? Preserva essa cultura, né? Que tem aí. Mas eu não faço mais isso. E aqui nós temos também outra questão falando que o Candomblé tem 16 orixás. Já no Batuque, que é o
A linha que tu segue. No caso, isso, o culto aos orixás, nós temos 12. Então são menos. São 12, verdade. São 12 orixás. São menos que o candomblé. Né? São menos orixás que o candomblé. Então nós não temos orixás como Euá, Iroko, Tempo. E o que são esses? O que fazem? Oxumaré. São orixás. São orixás, São cada um orixás. Claro, todo orixá está fragmentado na natureza, responsável por alguma coisa. Né? Então, todo orixá, ele tem a sua função dentro do batuque. E nenhum é mais que o outro, né? Todos são ligados. Como Todos se fossem uma falange. Eu não uso o termo falange, né? Mas todas digamos, depende do outro, né? Para que as coisas fluem, aconteçam. Então, por exemplo, tu faz uma oferenda para um determinado orixá, os outros vão ajudá-lo? Não. Depende a questão do que se é pedido, mas assim, ó, no batuque, a gente, digamos que eu vou fazer um trabalho de saúde, né? Então, eu vou jogar o oráculo, o jogo de búzio, né? Vou ver qual orixá responde para essa questão, tudo, né? E a partir do jogo de búzio, só então, é que eu vou fazer o trabalho. Não é eu que vou dar para você decidir, não, tem que ser tal coisa, não, tem que ser jogado antes do orixá que determina. E dentro do batuque, nenhum trabalho pode ser feito sem antes você servir o bará, que seria o orixá. Só que aqui, no Rio Grande do Sul, ele é chamado de bará. Então, orixá bará, o dono das encruzilhadas. E na tua linha é a mesma coisa, Exu. Também chama orixá bará? Exu. Até tem o Exu bará, né? Mas a gente chama de Exu, a gente não chama de bará. Tá, Mas é o mesmo. Fazem a mesma coisa? Não, são o mesmo. O nome é só a forma de chamar. Só a forma de chamar. Porque o bará, na verdade, é um Exu, é o Exu orixá, só que recebeu essa nomenclatura dentro do batuque, né, de bará. Na verdade, nem muda, porque também dentro do candomblé também tem, né? Então, só mudou mesmo. Mas a pergunta que ela fez, eu fiquei pensando, sabe o quê? No domingo agora, que eu fui até o Rio levar temos um mar aqui, né? A gente foi levar para as meninas lá uma oferenda para Iemanjá e servimos junto para o Oxum também, né? Mas não tem como você fazer isso também, porque o rio passa bem dentro do mato. Então, tu não tem como também já não saudar o mato, né? O dono, né, quem representa tudo aquilo ali também. Então, um complementa sempre o outro. Um está sempre conectado ao outro, né? Nós temos aqui uma boa noite. A Marta Rocha, querida Marta Rocha, obrigada pela tua audiência, Marta, sempre nos acompanha. Boa noite, acompanhando sempre os programas do ABS. Boa noite. Temos a Verônica Weber, Motumbá Fabian e Babá Bahia. Calofé Olorum. E a Mônica Weber. Toda pessoa tem orixá e toda pessoa vira no santo. O que é virar no santo? Quer começar? Porque no candomblé, tem um sistema. O batuque tem outro. Né? Quem inventou? A Mônica Weber. Tá. Toda pessoa tem orixá e toda pessoa vira no santo? Toda pessoa tem orixá, né? E a pergunta dela fecha bem para mim, porque é virar, né? Não é virar, né? Não é virar. Vira no santo. O que é vira não, no santo? É bolar. Não, bolar é quando chega a virar. Virar é quando eu estou aqui, né, e o meu orixá chega em mim. Aí eu estou virado no orixá. Não sou mais eu, e sim ele. Mas você está virado no orixá. Mas ele só pode chegar em ti se tu estiver no teu local, na tua casa, vamos dizer assim. Na minha não, mas geralmente é num lugar próprio e sagrado para isso. Mas se estiverem fazendo alguma coisa no mato, o orixá, eu acho que ele vem, eu acho que ele vem, né, pelo menos eu acho que é assim, até acontece de forma diferente, quando é um lugar próprio sagrado para ele. Tipo assim, não vai vir no meio de uma rua por nada aí. Sim, ou no boteco bebendo. Ele não vira aqui conosco conversando. Não. Ah, tá. Me perdi, Fábio, como é? No batuque a gente chama de ocupação. A pessoa se ocupa. Aí tem a questão que foi pedido, né? Todas as pessoas têm orixá? Sim, todas as pessoas carregam orixá.
No entanto, nem todas se ocupam com o orixá. Tá? Então, eu conheço pais de santo ótimos, né? De grande ensinamento, fundamento, mas que não se ocupam com os seus orixás. O orixá não vem. Né? Por quê? Então não é porque eles não dão atenção? É uma determinação do próprio orixá. Porque ele determina ele, né? Ele determina o orixá. Se ele achar que deve, ele vai vir. Tanto que no batuque, a questão de você, da ocupação do santo, ela é chamada de possessão. Que não tem nada a ver com essa possessão que o pessoal fala, tá endemoniada. Tem aquela coisa do... É possessão. Sim, é possessão porque é independente da tua vontade. Tá? O que tem na incorporação? Quando você vai incorporar, você sabe que vai chegar uma entidade em ti. Seja seu caboclo, preto velho. Então você vai se doar. O orixá é diferente, independente de você estar se doando ou não, quando ele achar que tiver que chegar, ele vai chegar. Então, aí que está a questão do batuqueiro dizer que existe a possessão do orixá, porque é independente da tua vontade, a pessoa se ocupa. E o orixá não dá possibilidade de sentimento, né? Porque tu não consegue saber se vai vir ou não. Tanto que tem toda uma questão dentro do batuque, né? Que dizem que a pessoa que se ocupa, minutinhos antes da ocupação, ela fica num estado hipnótico. Ela fica com um olhar meio... como se tivesse... vago. Como ela estivesse perdendo a noção da realidade. Espaço e tempo, eu acho. E daí acontece a ocupação. Porque no batuque, diferente do candomblé, a gente não permite que a pessoa saiba que o santo dela vem. Então, digamos que o seu orixá venha. Eu não vou te contar e nunca você vai saber. Isso vem lá e foi eu lendo e também aprendendo com os meus mais antigos, né? Isso diz que foi uma própria determinação dos orixás para não ter disputa de ego e vaidade dentro do batuque. Porque senão ia se criar assim a panelinha dos que não se ocupam e a panelinha dos que se ocupam. Aqueles que se ocupam iam se achar, não, mas eu sou importante, o santo vem, né? O meu orixá. Então já não tem isso, para não ter essa questão. E no candomblé tem isso, né? Eu viro, tu não vira. Mas uma coisa legal de falar também é que assim, ó, que de repente daqui a pouco você vai perguntar, você pergunta, isso é bom para ajudar aquele pessoal que está do lado de lá, que às vezes fica em dúvida de perguntar. Se eu não viro no meu santo, isso não quer dizer que o meu santo é menos do que você que vira. Só porque ele não vê em mim, não quer dizer que ele é menos. Ele só não vê. Mas ele está contigo. Sempre, sim, né? Cuida e tem a mesma força ou potência daquele outro que vem. Ou até mesmo que a pessoa que não se ocupa, ela seja menos do que aquela que se ocupa. Não existe isso. É todo mundo igual. Todos são iguais. Pelo menos até o candomblé também ele tem cargos, né? Tem cargos dentro de uma casa. Tem, digamos, o babalorixá, acho que é Ialorixá, tem o pai pequeno, o babalaô. No batuque nós não temos isso. No batuque é o babalorixá que manda e acabou. Tá? Não tem o... E daí os trabalhos são distribuídos dentro do terreiro, né? Fulano e fulano vão para a cozinha, esses vão cuidar disso, aquele vai cuidar daquilo, né? Mas não existe outros cargos. Dentro do candomblé também. Só que daí tem o cargo. Aquele que tem o cargo cuida de uma coisa e o outro cuida de outras coisas. Só dar um nome para aquilo que é para fazer. Temos pergunta da Marta Rocha. Batuque, Umbanda e Quimbanda trabalham juntos? Não. Não. A Eliana, são 3 segmentos. A Eliana mistura. Eliana, um abraço, Eliana. Tá longe ela aí. Tá longe, Santa Catarina. Como saber qual é o meu orixá? No batuque, você vai saber qual é o seu orixá somente quando um pai de santo, um babalorixá ou uma ialorixá, jogar os búzios, e ali é que vai haver no oráculo a manifestação do orixá que te rege. Né? E para ti também, igual. Então não existe aquela coisa de eu te olhar e dizer, tu é da Oxum ou você é de Ansan.
Não existe. Não existe. Vai E não determinar seus existe outras gostos. formas também que eu vejo o pessoal explicando em TikTok e Facebook, YouTube, eu dou risada, né? É que você pode ver através da sua data de nascimento em casa. Não existe isso. Não É tem. como Data diz de nascimento vai ver alguma coisa ligada ao Odu, a isso, mas não. Sabe que dentro do candomblé tem algumas características que pode vir a levar você a ser parecido com tal orixá, mas só vai saber da mesma forma, só no jogo, só no oráculo. Então, É como diz o Gustavo Ariel, como é que é? O pai Google. é. O pai Google sabe tudo. Temos mais aqui. Até porque dentro do que tu falou agora, a palavra fugiu, dentro do Odu, sempre aparece vários ali, então não tem como tu. E o que é o Du? Tá. A gente já falou só uma vez. Mas assim, ó, Já vamos. falamos. Já falamos. Já foi falado? Já. Mas é uma. Mas pra ti, Vamos dizer pra que ti. para tu entender assim com facilidade, vamos dizer que se fosse uma espécie de numerologia. É isso aí. Ah, tá. É uma espécie de numerologia que vai. Eu não gosto de usar a palavra karma porque eu não acredito em É karma. o signo. Né? Mas é o que ali vai mostrar. Predisposições kármicas, coisas que você tem, talvez mais para frente, tenha que passar por determinadas situações, outras coisas que você não deve saber, não deve fazer. E o Odu vai te mostrar isso. E, inclusive, o Odu mostra também quem tem cargo religioso e quem não tem. Quem tem a disposição para ser zelador, né, religioso. Então, todo mundo, digamos assim, pode entrar para o Batuque. No entanto, não são todos que podem assumir cargo de sacerdote. Tu tem que ter um determinado, tem Odus que determinam se você tem cargo sacerdotal ou você não tem. Então, é bem mais complexo. Então, vocês acreditam em karma e nós podemos mudar nosso karma? Karma. Se essa palavra não me. Não, Destino, quem não sabe, bem, mas o Roberto. karma, para mim, não. Se você cai. acreditar em karma, então você não deve acreditar no livre-arbítrio. Tu acha que o livre-arbítrio pode mudar o nosso karma? Eu acho que essa palavra karma envolve tanto para mim um destino, quem sabe. Alguns podem dizer que seja a mesma coisa, mas para mim tem uma Então, parece- É que o destino karma- e pra ti, karma. Então nós podemos mudar. O karma representa coisas que você traria de vidas passadas e tem que pagar nessa que você está vivendo, né? Já o destino não. O destino, quando tu vai escolher mais ou menos algumas coisas que tu vai fazer. E logo que tu nasceu ali, logo em seguida tu vai poder, mesmo que tu não esteja caminhando ou não esteja falando, tu já vai podendo destrinchar o que tu vai poder fazer. O caminho que deve seguir. Então, por exemplo, eu tenho um karma que eu, sei lá, que eu não vou conseguir ter filho. Daí eu vou lá e adoto. Eu quebrei o karma. Não quebrou o karma. Não, Você ainda não pode ter filho. não pode ter tu vai- filho. Mas eu adotei. Você adotou o filho, você Você não teve adotou. um filho. Você burlou o sistema. Ah, entendi. Foi Então o genético. karma é inquebrantável. Tu vai pagar aquilo e passar aquilo e deu. Se tiver, é que eu não vejo, eu não acredito em karma, né? Karma também não. Porque Eu até também não porque acredito, Roberto. até assim, ó, porque o karma foi algo que Allan Kardec plagiou dos hindus. O karma é indiano. O indiano acredita em karma. Sim. Né? Logo após então, Allan Kardec pegou isso, né? Incluiu ali, os espíritas acreditam em karma. Então é aquela coisa, de repente te sai pega aí uma doença, acaba desenvolvendo, é simples, você dizer, mas isso é karma. Né? O momento que eu dizer que isso é karma, eu te deixo numa situação em que você tem que engolir seco, não aceitar. Acabou. Não reage. Exato, não vai você fica reclamar desarmado. Né? Sei. Porque não, é karma, tu tem que passar e Tem que acabou. passar por isso. Não, acabou. isso daí a genética explica. Tem coisas que não tem nada a ver com espiritualidade. Tem coisa que o Google explica. E hoje é fácil essa coisa. Todo mundo vai lá e tá todo mundo. Eu sinto saudade daquele tempo que você só aprendia. Aí dizia, mas tudo agora, como é que vão dizer que anda de carroça ainda? Mas eu sinto saudade daquele tempo que você aprendia o que tinha que aprender de verdade, essas coisas que a gente está falando, que todo mundo pode escutar e deve saber. Mas a forma que é feita, você aprendia dentro da casa. E não era todos, tem mais essa. Alguns. No Batuque tem alguns rituais que o pai de santo
vai determinar, ó, vem tal filho, tal filho e tal filho. Não todos. Esses já estão, né, preparados. há tempo suficiente já para dar mais um passo, aprender alguma coisa, né? E os outros ainda não. Tanto que dizem, né? Segredo de quarto de santo, coisas que não podem ser contadas. Não é que não pode ser contado. Porque a pessoa não está preparada. Não chegou o momento ainda. Tu tem que ter o tempo certo, né? Ter a obrigação certinha, aí vai te ser contado, né? Ana Córdova, Motumbá, Bahia e Fábia. Cris Silveira, Medeiros. Os orixás e os santos são os mesmos ídolos, tanto no batuque quanto na quimbanda e na umbanda. Desculpa se essa demonstração de ídolo não é a mais correta. Denominação de ídolo não é a mais correta. Giovana Tesch. Boa noite, Babá Fábia e Babá Bahia. Boa noite. Cris Silveira Medeiros. Boa noite. Giovana Tesch. Como identificar um pai de santo ou um terreiro confiável? Como saber se essa pessoa é séria ou não? Vamos por partes. Vamos lá em cima na primeira. Vamos lá em cima. Vamos começar aí, vamos por partes. Os orixás e os santos são os mesmos ídolos, tanto no batuque quanto na quimbanda e umbanda? O ídolos, ela usou uma palavra que se eu fosse também um leigo, também poderia usar, tranquilo. Mas ela perguntou sobre Eu leio de novo. Porque... Na umbanda e na quimbanda, não. Não, porque assim, ó, quem tem umbanda, a umbanda, só vou dizer que umbanda não cultua orixá. A umbanda cultua pretos velhos, índios? Preto velho, caboclos, né? E os índios? Índios. Também. Também, os caboclos da mata. Né? A umbanda tem 7 linhas, né? Que fazem referência às entidades que chegam. Então, os guias que chegam ali, o caboclo, determinado caboclo está representando a linha de Iemanjá, do orixá Iemanjá. Né? Outro caboclo está representando a linha de Ogum, do orixá Ogum. Né? Então, existem essas 7 linhas na umbanda, né? Mas cultuar o orixá, não. É que nem ninguém, a maioria eu vejo que desconhece, né? Que nem existe caboclo arranca-toco, pena branca, mas também existe Ogum da Lua, Ogum de Ronda, Ogum Megê, que foram cavaleiros romanos. Então não tem só o índio dentro. Mas aí Sério? Cavaleiros romanos? Mas aí a gente falou também do caboclo arranca-toco, né? E também tem caboclo que bandeiro, também tem Exu arranca-toco. Tem, né? Os caboclos que bandeiro, Pantera Negra, Pimenta. E agora eu tenho Pantera Negra em casa. Caboclo quebra galho, E o Zé Pelintra, O Zé Pelintra é de que linha? O Zé Pelintra, aí você depende. Tem gente que cultua o Zé Pelintra dentro da Umbanda. Eu já vi Zé Pelintra se manifestar como preto velho. E agora eu pergunto uma coisa. Tá. Mas o Zé Pelintra que estão sendo cultuados hoje, que hoje está em topzera, Zé Pelintra. Zé Pelintra e Lavalha e Malandra, é dentro da quimbanda. Né? Tá, então hoje todo mundo é Zé Pelintra, todo mundo quer ter Zé Pelintra. De repente, o cara é malandro mesmo, né? E de repente, desculpa, vou falar, gostou fazer o quê, né? De repente tá lá e quer aproveitar para cantar alguém ou botar alguém, aí diz que tá com o Zé Pelintra lá. Aí vem na história, que acho que a gente já pode pular, porque a gente já explicou essa, vem para a história de identificar um bom terreiro e um pai de santo. É isso que ela quer saber. Entendeu? Como identificar um bom terreiro e um bom pai de santo? Em cima, mais ou menos, disso que eu acabei de dizer agora, né? Alguém que não esteja mistificando aquilo que... Mas eu que sou leiga, como eu vou saber se eu estou num bom terreiro e estou com um pai de santo? A melhor forma de fazer isso daí é tu ter alguém que vá te dar uma indicação. Você não pode se atirar na primeira coisa que tu vê. Porque às vezes a pessoa lá tem imagens, aquilo lá enche os olhos. Sim. No entanto, espiritualmente ela é uma pessoa vazia. Né? Então é por indicação. Alguém então melhor assim, ó... É você perguntando, você tem que fazer uma pesquisa, não adianta. Tem que pesquisar. Ir até a casa, conhecer, ver aquela pessoa que está lá, como é que ela é, como é que é a vida dela, como é que é a vida dos filhos, ou aqueles que aludeiam ele, entendeu? Tudo, é um conjunto de tudo para te saber se
né? E também, às vezes, acontece de a pessoa ser um bom babalorixá, uma boa ialorixá, entendeu? Mas a vida dela ser um pouquinho separada daquilo ali. E também não dá para julgar, quer dizer que ele não é um bom pai de santo, uma boa mãe de santo. Eu, um tempo atrás, eu tinha na minha cabeça que eu era 3 corpos. Eu era o corpo da capoeira, que eu era um mestre de capoeira, que eu saía para aquilo ali, eu era aquilo ali. Eu era o corpo religioso e eu era o vida louca que saía para balada de noite. Entendeu? Então, para mim, eu tinha 3 corpos. Eu botava 3 roupas diferentes, eu era aquilo. Depois de um tempo, eu descobri que não tem 3 corpos. Eu sou um corpo só. É uma identidade não só. Tem como. Entendeu? Porque eu já escutei esse tempo dizer assim, mas a vida de um fulano aí, a vida pessoal dele. Pai de santo e mãe de santo, infelizmente, não tem vida pessoal. É vida pública. Entendeu? É ponto. Acabou. Então, isso é uma forma de identificar também. É uma forma de identificar. Entendeu? Gustavo Ariel. Oi, Gustavo. Boa noite. Saudade Boa noite, de ti Gustavo. aqui, Gustavo. Não, mas chegou a explicar da tua parte a respeito de descobrir o que é assim, né? Boa noite, Gustavo. Ele está dando boa noite Boa ao noite, Babá boa noite. Bahia e ao Fábio. Tu quer explicar a tua parte, Fábio? Acho Como que ele identificar? Acho que É mais ou menos isso daí é pesquisar, tem que pesquisar. tem que saber quem Tem que ir, de repente, às vezes até... Porque depende da tua intenção, se você vai só para jogar um búzio ou uma consulta, você está tentando achar um terreiro para entrar nele, seguir, né? E porque tem uma coisa que nós dizemos do batuque, assim, que tem muitas pessoas que é aquela questão que eu falei, que elas entram no batuque, elas querem mais futuramente abrir a sua casa, né, ter filhos, mas elas não possuem cargo sacerdotal. Então, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela pode ter o orixá tudo, mas ela não vai prosperar dentro do batuque. Porque os orixás não tem cargo sacerdotal, né? Então, ela pode tudo, mas não... Albes Filhos da Coroa. Olá, boa noite. Motumbá, Babá Fábio e Babá Bahia. Vocês acham que a nação e a quimbanda mudaram muito na opinião de vocês? Muito mesmo, com certeza. Eu vejo hoje coisas assim que estão bem expostas aí nas redes sociais, que óbvio que quando eu entrei no batuque, me iniciei, não existia isso, né? Mas, digamos que se fizesse, teu pai de santo ia te repreender de uma forma bem, digamos, rígida, né? Mais rígida. Por exemplo, o pai Google, como diz o Gustavo Ariel, tu entra no pai Google, tem ali simpatia para isso, simpatia para aquilo, coloque isso, ponha como se chama? Numa encruzilhada. Isso, um leigo, uma pessoa que não pertence à religião, vai no pai Google e diz, isso aqui é para dinheiro, então eu vou botar cachaça, rosa, sei lá o quê, e vou despachar lá na encruzilhada com umas velas que é para dinheiro. A pessoa não tem preparo, mas estava lá no Google. Tinha um que dizia ser pai de santo, que dizia ser babalorixá ou babá, e orientou isso. O pessoal que vai no Google e pega todas essas simpatias e essas coisas para fazer despacho, ou na mata, ou encruzilhada, tá no rio. Tá errado. Tá totalmente errado. Inclusive, você vai lá, sem todo um preparo e uma orientação, você pode sair de lá pior do que quando você foi. Pode explodir o carro da polícia. Que são coisas que acontecem de vez em quando. Queimar um boné. Também. Né, o adesivo da porta da viatura. Também pode acontecer coisas assim, porque a pessoa... Mas só acontece com quem mete o bedelho, né? É verdade. Sabe que dessa pergunta aí, do antigamente, até essa semana aqui, eu estou tentando lembrar que é o carro que pegou fogo. É um caso muito... Sim. Bom, caso muito antigo. Deixa eu puxar aqui então para cá. Sabe que essa semana passada, acho que eu comentei em casa até lá, que antigamente ninguém queria incorporar. Vou falar que a pergunta dele, eu vou falar de... Eu comecei no batuque também, né? E minha mãe tá na Jara de Viamão lá. Era rígida, entendeu? Tinha que comer umas coisinhas lá.
E dentro da Quimbanda, que foi que ele perguntou também, Isso. então que hoje é tudo modinha, né? Sim, Sai tudo, bebe horrores, os Exu, e as pessoas saem pô de bêbado. Nunca vi disso, mas enfim. A gente tinha medo, ninguém queria incorporar. Ficava lá se travando lá, com medo de ir, porque a gente sabia o que a gente estava vendo, o que ia acontecer com aquele Exu e aquela pombagira que estava lá. Então a gente tinha medo de ir para aquele negócio. Hoje não, hoje é só botar uma roupa, pegar uma bengala, porque qualquer um tem bengala hoje, né? Qualquer um tem capa, qualquer um tem chapéu, qualquer um tem sapato, qualquer um tem tudo. E só pegar e sair saracoteando lá, acabou. Mas não, a gente tinha medo e respeito. Exato. A gente via e não falava, isso eu cobro em casa. Aquilo que se fala dentro do sagrado, dentro da casa, morre na casa. Aquilo que a pessoa perguntar, quer saber alguma coisa, sim, a gente fala. Mas aquilo lá dentro fica lá dentro, não tem essa coisa de estar saindo. Então hoje mudou muito. Muito. E como identificar? Eu já perguntei isso para ti, Babá, no outro programa. Fábio, como identificar um médium que chega na tua casa e que diz, estou incorporado, incorporei, sei lá o quê, a pombagira, incorporei um Exu, caveira, que seja, estou incorporado. Como tu identifica que ele está te mentindo, que ele não está incorporado? A questão de energia, já começa aí, na questão da energia, né? E outra que, com tanto tempo de religião, você acaba sabendo quais são as atitudes, a reação de uma entidade verdadeira, né? Então, daqui a um pouco, ele faz algo ali que não está dentro daqueles padrões ali, tu já começa a perceber que a pessoa não tem nada. Não né? Está incorporado. Outra, entidade que a entidade fala. Aí, de repente, começa a falar asneira, bobagem, coisas sem nexo, né? Você já vê. Você já vê que não está. Temos mais aqui. Que bom, pessoal. Obrigada pela participação. Muito obrigada. Vamos lá. Conhecemos pessoas que se dizem representantes de tal religião e dizem as mesmas coisas para pessoas diferentes. E ter atitude diante da religião é a mesma conduta na vida privada é muito bom. É verdade, é muito bom. Cris Silveira Medeiros, obrigada, parabéns pela iniciativa. Nós, leigos nas matrizes afro, agradecemos esses esclarecimentos. Obrigado. Verônica Weber, a Umbanda tem uma certa ligação com o catolicismo. As outras religiões, como Batuque, Candomblé e Quimbanda, também têm. Começa que depois eu vou, onde eu quero. O Batuque tem a questão do sincretismo com as estátuas dos santos católicos, né? Sim. Essa parte. A Quimbanda também tem alguma coisa, tá? Porque há algumas imagens que nem eu já vi antigamente, hoje eu nem sei se tem ainda, né? Tipo, pessoas colocarem ali São Benedito como sendo um Exu. Um Exu. Tá? Não um Exu, é um Exu de Quimbanda. Santo Antônio como sendo um Exu de Quimbanda. Né? Nada a ver. É a questão do sincretismo também, né? Mas não que tenha alguma coisa a ver do catolicismo dentro da Quimbanda, porque não tem. Não. Né? Pega-se um pouco sempre da cultura da região, que a Quimbanda que é cultuada aqui no estado, né, no Rio Grande do Sul, é diferente. Se você subir lá para o Rio de Janeiro, São Paulo, tu vai ver outra Quimbanda. Porque lá são diferentes. O que muda? O que e por que muda? A forma de cultuar, muda o jeito que eles se portam, muda o jeito que eles dançam. Porque agrega também a cultura de cada região, de cada estado, né? Tipo aqui no Rio Grande do Sul, a oferenda de Ogum é churrasco. Pegou do gaúcho, porque os escravos foram usados na Guerra dos Farrapos, né? Eu acho que em determinado momento eles tiravam um pedacinho desse alimento e pediam proteção, colocavam para Ogum, pedindo proteção, o orixá da guerra, da batalha, e acabou agregando que hoje é servido uma costela com 7 ripas por Ogum, praticamente. É um churrasco. E a música que se canta ponto, né? Tipo na Umbanda se diz pontos, na Quimbanda a gente fala pontos, os pontos cantados, né? Para chamar a entidade. O que canta no Rio Grande do Sul é o mesmo que canta lá na Bahia para a mesma entidade? Que canta no Rio de Janeiro, que canta em qualquer outro lugar? Geralmente a questão muda
algumas coisinhas, o toque do tambor, o ritmo, mas é praticamente na questão de Exu, Pombagira, Caboclo, né? Preto Velho é a mesma coisa, muda um pouquinho, né? Tipo aqui eu nunca vi um caboclo boiadeiro chegar. Lá para cima você já vê caboclo boiadeiro. Já tem manifestação de cangaceiro, incorporação de cangaceiro, incorporação de marinheiro, né? Entidades que se manifestam na Umbanda, né? E são, ou seja, aquele, vamos dizer, aquele cangaceiro que se manifesta lá não é o mesmo gaúcho que se manifesta aqui, são entidades diferentes mesmo. São entidades. Não é a mesma entidade que troca de nome, nada a ver. Não. Vamos... Mas a pergunta dela é a respeito do sincretismo da Umbanda. Eu já vou ler de novo. A Umbanda tem uma certa ligação com o catolicismo. As outras religiões, como Batuque, Candomblé e Quimbanda também tem? Não. Eu acho que sim. De repente, eu até consegui entender o que ela quis falar ali, de repente. Se tem alguma coisa do catolicismo dentro. Aí me faz pensar, sabe o quê? Me faz pensar uma coisa que eu vi essa semana. Hoje é segunda, né? Essa semana que passou. E sabe o quê, Vânia? Eu escutei eu tava rolando aquele negócio lá na internet, acho que vi no TikTok lá, ou no Face, ou no YouTube, não sei onde é que eu vi lá. Uma pessoa falando, e aí entra dentro do catolicismo, né? Porque essa pessoa dizendo que não, né, aprendeu a vida toda, que escutou a vida toda, não parei muito para escutar isso, que não devemos adorar outros deuses. Né? Sim. Então, como é que eu não posso adorar outros deuses se eu cultuo outra coisa? Aí eu teria que ser católico, teria que ser evangélico, teria que ser não sei o quê, né? Se eu jogo carta, né? Eu tenho que adorar aquilo que representa as cartas. Né? Não tem como. Se eu sou vidente, eu tenho que adorar aquilo. Né? Quem é vidente trabalha em cima de necromancia, né? Necromancia como ele fala para os mortos e tal, né? Então, como é que pode isso? Eu não consegui entender isso direito. Na minha cabeça não entrou isso. Porque automaticamente eu estou adorando Deus. Eu estou falando se eu não sou vidente, né? Se eu sou vidente, automaticamente eu falo com os mortos. Um morto que vem me contar aquilo que vai acontecer. É assim, é isso, né? Não, a necromancia é isso. Mas o vidente não é aquele que vê? Sim, ele vê, mas ele ouve também. Mas entendeu? Né? Então como é que não vai... Não, mas o vidente, ele tem... Tá? O pessoal pode estudar, né? Acha uma boa fonte. O vidente tem alguém sempre que faz o elo entre o espiritual e a pessoa. Entre o passado e o futuro, o que vai vir, o que vai acontecer, o que os videntes fazem aí, né? E por que tanto vidente fala tanta coisa que não acontece ou tanto absurdo? Porque são falcatruas. Não existe. Entendeu? Eu queria dizer antes, lá num disco, podia ter dito, a hora que falou assim, eu vou levar, eu vi no Google uma oferenda que eu tenho que levar esse celular lá perto desse negócio. Isso. Vou lá. Eu posso dar sorte de naquele momento tá passando um espírito por aí e dizer assim, opa, vou receber isso aqui, vou te ajudar. Posso dar sorte, eu posso botar fogo no carro também. O carro da polícia. Então, uma das duas coisas pode acontecer. Então, quando é muito, todo dia tu vai ter uma evidência, eu não consigo entender isso. Todo dia tu vai ter uma evidência. E nenhuma delas acontece, porque eu não existe um vidente brasileiro, ele é muito famoso. Não vou citar o nome dele, o pessoal quer pesquisa, né? Inclusive, ele, meses antes do atentado às Torres Gêmeas, ele tinha avisado. E aconteceu, né? Inclusive, hoje ele tinha 17 anos, se eu não me engano, na época. E ele teve uma vidência. E também não existe uma vidência parcial. A pessoa... Hoje vai morrer uma pessoa com uma letra inicial A. Ou você diz ou você não diz. Todo dia morre. Tá. Já falei isso pro avião. Todo dia morre. Mas ele teve uma evidência. De repente, 2, 3, né? Mas tem gente que está tendo evidência, 30 evidências no mês. Vai acontecer um acidente muito grave. Aonde?
sei lá, nós moramos em Erechim, na região de Erechim. Eu É muito fácil, eu sou isso de é evidente, eu também Quimbanda, sou eu sou de também. Candomblé, eu sou de Fá, acredito naquilo que eu faço, entendeu? Mas eu não fico falando uma coisa que eu acho que vai acontecer. Não, e coisas assim. E não tão sou melhor do que abrangentes. ninguém também, entendeu? Eu sou isso que eu sou e não tenho vergonha de andar na rua assim do jeito que eu sou, né? Porque tem uns que vão lá e vê evidência lá, mas aí tu nem sabe. Aí fico negando, que se escuta uma coisa e diz que não pode adorar. Pô, acho que não pode adorar, então tá fazendo o quê? E acaba virando uma mistureba, né? Porque daqui a um pouco você tem uma cigana, você tem um André Luiz, que é, né, um catecismo aí. Linhas Né? diferentes, né? E daí você já daqui a pouco fala recebe telepatia de alienígena. Então viu uma mistureba. E tem gente que acredita. Até, Eu não sei quem que é o mais... Porque se é uma coisa genérica, vai chover essa semana. Vai chover. Sabe? Tu já está vendo a previsão do tempo, por exemplo. Vai chover. Teremos um grande acidente. No Brasil vai morrer muita gente no ED. Ainda mais a época que a gente está. São coisas gerais aí. E a evidência é assim, ó. É meu cachorro, evidente. A real evidência é assim, ó. Em tal lugar vai acontecer tal coisa. Não é assim, ai, fica dando pista, né? Aí já não. Aí não é, né? Ou você fala ou você não fala. Tá fazendo pegadinha, charada. E são essas coisas, essas pequenas coisas, ou essas grandes coisas, que acabam com a nossa religião. Eles deviam botar outro nome nessas coisas. Por exemplo, eu vi alguém, que aproveitar a questão, eu vi alguém que colocou assim, propagandeou lá, trabalho com Lúcifer para destruição. Isso na Quimbanda. Né? A Quimbanda que eu conheço não tem nada a ver com Lúcifer. Né? Só que hoje começou, né, a ser introduzido, né? Lúcifer e anjos e outras coisas, demônios, né? Tá? Daí a pessoa te oferece um trabalho para destruir o teu inimigo com Lúcifer. Só que quando essa mesma pessoa que te ofereceu o trabalho, ela tem um problema com determinada pessoa, de repente um vizinho, alguma coisa, por que ela não usa Lúcifer para resolver o problema e ela tem que acabar chamando a brigada e recorrendo à delegacia? Porque para nós que não participamos da religião, o que chega é assim, não, trabalham, são babalorixás, são babás, são caciques, como o Gustavo, mas eles não podem fazer para eles mesmos. Eles têm que pedir para outros. Daí como é que eu vou te dar aquilo que eu não tenho, que eu não posso ter? É isso que chega. Eu vou te oferecer aqui, ó, faça um trabalho de prosperidade com Lúcifer. Aí você vai ver, chegar lá, eu estou morando numa casa mais ou menos, pagando aluguel. Mas que prosperidade que eu vou te dar se nem eu não tenho? Porque não tu não pode fazer para ti. Isso que nós não tem como tu dar aquilo que tu não tem. Existe assim, ó, mas daí dentro do batuque, né? Voltamos ao batuque. Determinados trabalhos, tipo, que eu não posso fazer eu mesmo, ir lá e fazer para mim mesmo. Então eu vou chamar uma pessoa que seja competente e faça para mim, né? E vai acontecer. Mas é até dentro da Quimbanda também. Tem coisas que não dá para a gente fazer para a gente mesmo. Mas não é esse tipo de coisa, né? São coisas próprias para aquilo, para meu próprio crescimento e daqueles que vêm comigo. Tanto é que eu trouxe a mãe Tânia e o babá Michel há pouco tempo aqui para fazer coisas para mim. Mas aí, eu posso fazer um trabalho de prosperidade para uma, não posso fazer para mim? Não tem como. Não tem como. Nós temos perguntas, meninos. Vamos lá. Eu gostei do termo meninos, adorei. Também. Tudo velho já. É verdade. Verônica Weber. A Umbanda tem uma certa ligação com o catolicismo, as outras religiões com o batuque e candomblé também tem, já foi respondido. Eliana Mestura, excelente bate-papo, parabéns. Michel Mose, vocês acham que a religião virou um comércio e esqueceram dos fundamentos da religião? O que vocês dizem de pessoas que entram hoje na casa de religião e já saem pronto? É o comércio da religião. Né? E quando dizem aqui... Muitos pais santos já disseram para mim,
religião é comércio. Religião é comércio. Aí eu disse, então você pega a Brahma fora para vender, né? Não, mas o meu meio de vida é para comércio. E não é. O intuito da religião não é esse, né? Não é fazer comércio com religião. E então, mas alguns fazem, mas fazem. É por isso que tem tanto hoje, entendeu? Eu também não faço caridade. Não, porque eu acho também que não faço caridade, porque eu tenho meu né? tempo, né? Eu tenho tempo antes, tenho tempo durante, tenho tempo depois. Mas também não tem uns absurdos, umas coisas loucas que fogem fora do contexto. Trabalho de 800 mil reais de qualquer não tem coisa. Eu queria lá em casa 3 desse. Tem gente que faz. Tem gente que faz. Mas não existe isso, entendeu? Agora também tem aquela coisa da pessoa, porque tu sabe quem chega na tua frente, né? Tu tem que levantar a vida daquela pessoa, ela vai ficar doente. Aí você resolve a vida dela. Isso sim. Aí sim. Claro. Agora vai pedir para... Como é que é o negócio da Lúcifer, não sei para quem lá. Aí tem que... Daí, só que daí, ó, um faz essas asneiras, só que o povo... Todo mundo é culpado. Por isso o programa Desmistificando. A religião, para quem é sério, para quem está indo conhecer e participar, ela é muito boa e muito importante para aqueles que fazem também. Por isso a importância das primeiras perguntas. Ver da casa, conhecer e ver quem é o sujeito que está lá. E quando dizem, aqui tem uma outra pergunta, e quando dizem, se rezar não vai acontecer o acidente. Tem um acidente, eu prevejo um acidente e se rezar não vai acontecer. Os videntes, tem alguns videntes que dizem, olha, vai acontecer um acidente muito grave. Mas se houver reza, se todo mundo rezar, se o pessoal se unir em oração, não acontecerá. Mas se já está previsto que o acidente vai acontecer, eu acho que tem como voltar. Será que você consegue? Não, a reza e a oração eu acho que não. Se já está previsto que foi. Já foi. Já não volta mais. Não vai. Mas como é que... Mas ele arrepende da Igreja Católica, vai rezar, pode ser. A não ser que a pessoa diga, ó, não se desloque para tal lugar, porque pode haver um acidente. Então, por cautela, para não acontecer, então não vamos deixar para amanhã, depois. Aí sim. Mas também tem um pequeno detalhe, né? Quando o Todo-Poderoso, que é qualquer nome, Deus, Jesus, Oxalá, chame como quiser, o Todo-Poderoso, Todo-Criador, disser que vai, acabou. Não adianta reza, não adianta nada. Chegou a hora de ir. É aquele famoso caso. Quem foi, quem vem. Eu lembro que eu sempre ouvi essa história, desde muito jovem. Uma senhora tinha medo de andar de avião porque ela foi a um vidente e ele disse, olha, tu vai morrer de desastre de avião. Ela não viajava de avião, ela se fechou em casa, o avião caiu em cima, ela morreu. É que nem a piada que eu não vou contar aqui, aquela do cara que ia de terno todo dia beber um gole dentro do boteco lá e tinha um mendigo lá de fora, né? Mesma coisa. Entendeu? Não adianta trocar de roupa que o cara vai te encontrar igual. Vai encontrar da mesma maneira, mas aí a pessoa foi avisada por uma pessoa criteriosa. Não foi uma previsão louca. Assim. Não, e hoje tá uma coisa assim, ó. Todo mundo adivinha, todo mundo, sim, todo mundo é vidente. Eu vejo, até no TikTok, as pessoas falam, porque eu saio do corpo e dou palestra lá do outro lado. As pessoas saem do corpo, assim, como se fosse uma coisa tão se desdobram de uma maneira né? fácil. E eu gosto de ler as coisas e ver se tem um embasamento científico nisso também, né? O que é ciência, né? Então, assim, ó, dessa questão de sair do corpo tem muito a ver com pessoa sonhar, né? Outra coisa que eu não gosto é dessa ayahuasca que estão usando, né? Ayahuasca, que dizem que a ayahuasca é para se comunicar com o sagrado. Se você tem o potencial, tem a mediunidade, tu não precisa de nada para ingerir, introduzir, seja lá o que for, para se comunicar com o espiritual. Ayahuasca em Santo Daime. Eu duvido que o meu Ogum vai vir numa cabeça podre. Não vai. Ele não, se eu tiver com álcool na minha cabeça, ele não vem. E eu duvido também que o meu Exu também, que se eu tiver cheirado ou fumado, que ele vai vir na minha cabeça. Duvido. Não vem. Não vem. E até com... Vai vir um quiumba bravo. Até nós temos uma questão de cuidado dentro do batuque. Digamos que hoje vai ter algum
ritual, né? Alguma coisa desse tipo. Você tem que cuidar até com a medicação que você toma antes. Se de repente, tá com um pouco de ansiedade, toma 1, 2 diazepam, o orixá te considera como estando drogada. E não vem. Não deixa de ser preceito, ninguém vai ser preceito. E o que acontece? Acaba, se tu é uma pessoa que se ocupa, acaba não se ocupando, e ainda, mesmo não se ocupando, o orixá se afasta de você, até passar aquele efeito, né, que tu tá ali, que quer ou não fica. Então, remédio também é caminhando para os finalmente. Então tá. Gustavo Ariel, parabéns para os 2 babás, muito esclarecedor. Obrigado. Para o próximo programa, o que vocês acham? Surgiu isso. Isso que o Fábio falou, demonologia, os demônios, o livro de São Cipriano, o famoso livro de São Cipriano. Olha, o pessoal tem muito medo de tudo. A gente pode, até porque faz parte de outra religião. Não. Faz parte de outra. É que se eu não posso falar, eu posso falar da minha religião. Também. Se eu falar de outra, eu posso falar sobre aquela, mas não dela. Não, né? sobre ela, né? A gente pode tirar esses medos das pessoas. Eu queria desmistificar isso. Sim, tirar esses medos, sim. O babá Fábio falou. Não, porque a pessoa fez um trabalho, chamou o demônio, chamou Satanás, não sei quem, por que não chamou a polícia? Existe isso? Não, sobre essas coisas a gente pode. Porque a gente fala de Egum, né? Todos têm medo. Inclusive, num outro programa veio uma pergunta, te lembra, babá? Que eles falaram por que as imagens têm chifre, tem rabo, tem não sei o quê. Por causa de toda aquela questão dos católicos ver a manifestação do Exu e dizer, isso daí é o diabo. Então, lá na década de 50, começou a se criar as primeiras imagens ali de Exu em gesso, e daí, como ele tem, o pessoal diz que tem a ver com o diabo, tem esse sincretismo, vamos botar o rabinho e vamos botar o chifre. Só para assustar ele. E vamos pintar de vermelho. Para assustá-lo. Mas na verdade... Tema do próximo programa. Não percam. Exu tem chifre, Exu tem rabo. Exu tem chifre, tem rabo. E o que mais? Muitas outras coisas mais, trazidas pelo Babá Bahia, pelo Babá Fábia. Será um programa riquíssimo. Não percam. Estejam conosco semana que vem, no mesmo horário, no AVS Podcast. Nos sigam nas nossas redes sociais, se inscrevam no canal, toquem o sininho. Antes de encerrarmos, Babá Bahia e o Babá Fábio vão se despedir. Então, tá. Quero agradecer a todos e todas aí pelas perguntas, também por estar presente aí. Todos já. O que eu vou falar sempre vai ser isso, é aquilo que eu pratico. Eu jamais vou falar aquilo que não vai ver lá, o que não vai ver de mim. Então, e o restante que vem aqui, eu tenho certeza que também vai fazer a mesma coisa. Eu também agradeço a todos, né, que participaram, assistiram, que a gente puder, vamos responder da melhor forma possível, né? E é como diz, desmistificar, vamos mostrar a verdade. Se se não é, né? Se alguém se sentir ofendido, é porque serviu o chapéu de repente. Participe! O Gustavo Ariel também sugere o sacrifício de animais. Vamos abordar também sacrifício de animais no outro programa, Gustavo Ariel. Então, agradecendo em nome do AVS Comunicação a participação de todos, a presença. Aproveito para convidá-los para amanhã, às 19 horas, o Quarteto Fantástico, com convidados. Excelente o programa. Acho que vai ser pagode amanhã, se não me engano. Após o Quarteto Fantástico, teremos o Conexão Esporte com o Júlio Dornelles e com a Núbia. Excelente programa com vários convidados também. Não percam, se inscrevam no AVS Comunicação, no nosso canal AVS Podcast. Participem, ativem o sininho, compartilhem. Muito obrigada a todos. Antes de encerrar, tem mais um recadinho aqui da Ana Córdova. Boa noite, ótimo programa, babás, gratidão. A nossa gratidão a todos vocês. Axé. E aos babás. Até o próximo programa.